Olá, tudo bem? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. A nossa aula, né, que essa aula é uma aula muito solicitada por todos os nossos alunos da tricologia, da terapia capilar, e tão atual, né, um tema que demanda estudo, demanda referência bibliográfica, e principalmente, como ainda é muito recente, né, esse tema demanda muita observação clínica. E é isso que eu vim hoje falar para vocês, né, um pouco da minha experiência clínica nesses 3 últimos anos, dos efeitos da fotobiomodulação em pacientes com queda, de cabelo pós-Covid, né. Nossa observação não só clínica, mas também através de referência, de estudo, mostra que um grande problema que a gente vem enfrentando é a queda de cabelo por toda essa cascata inflamatória gerada por essa síndrome, né, gerada por esse problema que tivemos. E agora, mais recentemente, nós tivemos algumas novidades em artigos publicados. Eu quero com muito carinho mostrar para todos vocês o que tem de novo, tá, em publicação, como que tudo esse vírus, ele afetou e afeta ainda, né, alguns pacientes ah, com a queda de cabelo, e não só com a queda de cabelo, mas também com sensibilidade excessiva, né, com, uma alteração também que a gente tem observado bastante nesses últimos anos, né, foi uma alteração na microbioma, no microbiota do couro cabeludo, o que também, além de acelerar o processo que possivelmente já iria acontecer de queda, alterou também um sistema folicular, tá. E aí esse sistema alterado, ele vai inclusive, né, ter algumas alterações em micro-organismos que conviviam de uma forma saudável no couro cabeludo, e a gente tem visto através de algumas câmaras específicas, com a luz violeta, que eu vou mostrar já já para vocês, como é que é isso, a gente tem visto na clínica, essa flora saudável do couro cabeludo, que deixa um cabelo além de saudável, com uma aparência saudável, tá, essa flora foi extremamente alterada por todo esse processo inflamatório. Então eu sou a professora Rose da Mata, mais uma vez agradecer a todos que vão assistir essa aula, sou bióloga, né, e além da biologia eu fiz também uma pós-graduação em cosmetologia e estética avançada, na onde eu também dou aula em tricologia, né, na Universidade AMB Morumbi. E também sou professora convidada de algumas especializações em visagismo, tricologia, na ROF também, além de ser professora de várias graduações de estética, terapia capilar e cosmetologia. Tenho a grata honra de fazer parte de uma equipe de pesquisa do CEPOF, do Instituto de Física de São Carlos, onde nós tivemos algumas possibilidades de publicar artigos voltados à fotobiomodulação para pacientes com queda de cabelo. Então, inclusive, nós temos um artigo que eu vou mostrar aqui para vocês, que é um artigo que fala da eficácia da luz, principalmente da luz vermelha e azul, nos pacientes que têm, né, queda de cabelo, seja ela androgenética, seja ela eflúvio telógeno, mas especificamente esse artigo publicado na Revista Brasileira de Estética, fala muito sobre como que esses pacientes receberam as doses adequadas, o tempo, os produtos que foram associados juntos, tá? Estudo com uma equipe de alunos e professores coordenando esse estudo. Então, muito interessante esse assunto da fotobiomodulação em queda de cabelo, tá? Bom, o nosso assunto de hoje, os tópicos que serão abordados nessa aula, trata-se principalmente o que que é, né, o que causa, o que que acelerou o processo de queda. Lembrando que a infecção por Covid, né, ela gera uma série de alterações físicas, tá? E ainda pouco conhecidas, que uma infecção recente, tá? Então, todo momento, várias descobertas
são evidenciadas, e ainda essa infecção, de uma certa maneira, ela ainda é desconhecida, né? A gente tem muito que estudar sobre tudo isso cerca dos próximos 10 anos. Então, um dos efeitos, como a queda capilar, né? A gente vai falar um pouco dessa observação clínica e alguns artigos que podem justificar o porquê que acelerou esse processo, né? E esses artigos, eles mostram os mecanismos patogênicos do COVID, da queda capilar, mostra também como que a fotobiomodulação, o impacto terapêutico e necessário, né, da fotobiomodulação durante esse processo de queda, e o tratamento, e como que a gente trata, então, esses pacientes que chegaram para nós ao longo desses 3 últimos anos com essa síndrome inflamatória. As principais patologias que a gente conhece bem na estética capilar, para quem já é da área, né, e fazendo um review muito breve aqui, como a alopecia androgenética, que ela, uma das características que a gente observa muito na tricoscopia, né, que é a miniaturização dos folículos capilares, causada aí por alteração hormonal, como de hidroxitestosterona, né, a presença desse hormônio em grande quantidade, inclusive no folículo piloso. Lembrando que quando é assim, a gente trata com a fotobiomodulação e pode tratar com algumas substâncias que modulam esse hormônio, como, por exemplo, uma substância bem conhecida para nós da área de tricologia, é o sal palmeto, que ele modula essas enzimas, né, como a 5-alfa-redutase, que, quando em grande quantidade, elas vão converter em hidroxitestosterona, o que faz aumentar a queda, o que faz aumentar a miniaturização, os fios vão ficando fininhos, né? Além de tudo, a gente tem um prolongamento da fase anágena na maior parte das vezes. Mas a gente também tem a alopecia senil, que se dá acima aproximadamente aí dos 60 anos, o processo acelera, os fios vão ficando afinados. Então, tem características específicas para cada alopecia que devem e são estudados por todos nós profissionais da área de tricologia, como a característica do padrão feminino, mais comum a partir dos 40 anos, né? A areata, frequentemente, acontece antes dos 30 anos. Temos visto também um alto aumento dessa patologia, que não era muito conhecida e também não era muito característica de muitas pessoas, ter uma concentração baixa na população. Mas, possivelmente, pelas alterações imunes causadas pelo próprio COVID, ela vem ressurgindo e aumentando, inclusive, por ser uma doença autoimune e inflamatória. Então, toda aquela influência inflamatória do vírus parece que tem acelerado esse processo, que poderia acontecer, inclusive, próxima dos 30, 40 anos, tá? E o que mais a gente observou nessa pandemia foi o tal do eflúvio telógeno, né? Que não tem relação com a idade, mas sim são características de perda difusa dos cabelos. Então, quando a gente investiga isso na tricoscopia, na câmera de aumento lá dos equipamentos que a gente faz o fotodiagnóstico, a gente vai investigar, somar as causas clínicas endócrinas, nutricionais, muitas vezes também autoimunes, por isso que justifica ter tido um aumento também desse tipo de patologia do couro cabeludo, possivelmente pelo aumento de inflamação causado pelo COVID, né? E pelo estresse nem se fala. As causas, tem vários artigos que falam sobre esse eflúvio telógeno, né? Por exemplo, a gente tem causas como pós-cirúrgico, puerpério, uma má nutrição, doenças crônicas, principalmente as doenças da tireoide, tá? Alguns medicamentos também aceleram esse processo, dietas nutritivas de restrição nutricional, e doenças das vias aéreas, como H1N1 e o COVID, mostrou-se ter uma grande influência do vírus no folículo, aumentou a queda difusa, né? Então, a gente olha o couro cabeludo do paciente, do cliente, está rarefeito.
fica mais exposto. Então, o paciente fala, eu estou lavando o cabelo e parece que meu couro cabeludo está mais visível, está mais... a gente consegue perceber que não cobre tanto o couro cabeludo, os fios. E isso pode ter advindo das infecções causadas pelo próprio Covid, ok? Então, à medida que isso se torna repetitivo, nós tivemos pacientes que tiveram essa doença 2, 3 vezes, né? Acontece a queda 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aí o paciente pode cronificar uma queda que muitas vezes poderia ser tratada de forma muito tranquila por nós, tá? Com isso, se faz necessário, artigos vêm sendo publicados, a gente tem observado bastante, tá? E sabe-se que os mecanismos patogênicos do COVID, né, na pele, ele produz essa substância aí que a gente chama AC2, ok? E ela foi descoberta aí recente, no ano 2000, e ela faz o papel, né, daquela substância que promove vasodilatação. Então, na verdade, ela mostrou-se nesse artigo aqui que essa AC2 estava presente na camada de células basais da epiderme, estendendo-se até a camada de células basais dos folículos pilosos, como vocês estão vendo aqui. Então, essas enzimas, elas podem, tá? A gente mostrou-se que tem receptores funcionais para essas enzimas, tá? E na superfície, então, onde tinha, né, presença do SARS-CoV-2, ele facilitava a entrada desse vírus nas células hospedeiras, ok? E imagine, então, se esses receptores facilitam a entrada do vírus, né, nas células hospedeiras, as células dos folículos não seria diferente, tá? Então, as consequências são inúmeras, que a gente tem estudado bastante na área da saúde, tá? Essa síndrome respiratória aguda, grave, chamada SARS-CoV-2, tá? Então, a gente tem aí a tal da proteína S do vírus, ela se liga a esse receptor, aos receptores, tá? Que são presentes ali na célula humana. Com isso, nós temos, então, uma hipofunção de algumas enzimas, como, por exemplo, uma enzima chamada ECA2, e ela leva à diminuição da concentração de substâncias, ok? Que tem um poder de modular essa inflamação. Com isso, a gente tem efeitos deletérios em órgãos e tecidos, principalmente um tecido que é o nosso alvo de estudo, no caso da tricologia, que é a pele, né? O tecido do couro cabeludo. Então, vocês imaginam todas essas defesas sendo influenciadas por um aumento da penetração desse vírus, tá? Da penetração da proteína S do vírus, aliás, dentro do folículo, o quanto que isso desencadeou um processo, uma cascata inflamatória, tá? Tem alguns trabalhos já surgindo sobre queda de cabelo relacionada ao COVID, e sabe-se que em torno de 48% dos pacientes, no caso desse artigo que foi citado, com COVID, especialmente aqueles com doença já aguda, quer dizer, mais grave e que tem um prazo maior, já de longo prazo, né, apresentou, então, uma queda proeminente, tá? E ela se deve, então, a uma combinação de fatores, porque o ciclo capilar é altamente sensível a alterações sistêmicas. A gente, ciclo de crescimento da cabeça, principalmente a fase anágena, né, depende muito do que a gente se alimenta, de fatores hormonais e tudo mais. Alterações endócrinas e metabólicas, como, por exemplo, o aumento das citocinas inflamatórias, presentes nessa síndrome chamada do COVID, né? Medicamentos que os pacientes, inclusive, utilizaram durante o tratamento dessa síndrome, como antivirais, antibióticos, os corticoides, tá? Que diminuem muito, muito a produção, eles influenciam diretamente na inflamação, mas também eles influenciam diretamente na produção de colágeno da derme, colágeno da pele, né? Então, internação, impacto psicológico de internação, de restrições, pacientes ficaram extremamente estressados por
por ter que ficar em casa, quarentena, o próprio estresse ambiental. Nós tivemos, depois que reabriu a clínica, alguns pacientes falavam assim, nossa, eu já não aguentava mais ficar em casa. Então, houve uma alteração comportamental, o que alterou também, devido a esse estresse, né? O próprio crescimento do cabelo, envelhecimento precoce da pele. A gente tem visto uma quantidade grande de pacientes com melasma, acne tardia, que não, que já estava cuidado, já estava estável, estabilizado, voltou. E a queda de cabelo não é diferente. E aí, na clínica, uma grande avaliação, né, seria necessária. Então a gente fazia toda a anamnese desse paciente, o que ele tomou, o que ele passou. Obviamente, para quem é da área da saúde, entende farmacologia, dá para entender um pouco além, né, somente do que você conseguir ver, como, por exemplo, o triângulo do eflúvio, que aconteceu. Então, esse triângulo ele é bem comum, ele a ser acelerado, né, que esse processo de queda ser acelerado nessa região frontoparietal. Essa observação não só visual, mas com o dermatoscópio, a gente percebia que o ciclo do cabelo ficou mais curto. Então, o que poderia, né, acontecer em anos, como na fase anágena, que é a fase de crescimento que dura anos, foi encurtada e vem sendo observado, está sendo observado. Quem tem tricoscópio deve ter percebido que aqueles fios, a unidade folicular onde nascia 2, 3 fios, temos observado que tem nascido um fio só, quer dizer, esses fios aí não estão dando cobertura, estão nascendo mais fracos e com um fio só em cada unidade folicular. E o que é normal, o que é padrão, é 2, 3 fios por unidade folicular, tá? Então, esses estudos que a gente vai falar um pouco para vocês, tem mostrado, por exemplo, nesse aqui, ó, eflúvio telógeno após infecção por SARS-CoV-2, uma série de casos e possíveis mecanismos patogênicos, tá? O que esse estudo, como que foi feito? Foi feito, 14 indivíduos foram encaminhados ao consultório de dermatologia pós-Covid, queixando-se de queda do cabelo aguda após infecção do vírus. Avaliação, obviamente, clínica, inclui teste de tração, a gente faz o teste de tração, né? No caso, esse estudo foi assim. Observa-se a contagem de perca depois que você faz o teste de tração, a tricoscopia e nesse estudo foi feito o tricograma também, tá? Raspar o cabelinho, ali a gente vê muitas vezes como que isso, que tipo de queda que está acontecendo ali, se está inflamado, se não está inflamado. O eflúvio telógeno ocorreu após uma média de 2 meses, no intervalo aí de 1 a 3 meses aproximadamente, após a infecção por SARS-CoV-2. A duração média da perda de cabelo foi de 5 meses, tá? Portanto, mais cedo que o eflúvio telógeno clássico. A gente sabe que o eflúvio telógeno clássico, né? A gente tem aquela fase ali da queda de cabelo que dura aí alguns meses, né? Que é natural, o cabelo nasce, cresce e cai. Quando você tem a duração até encurtada, tá? A gente percebe que isso pode ter uma influência direta na fase final. Seria uma fase de queda que poderia acontecer aí por alguns meses, né? Então, as características tricoscópicas não apresentaram variações, diferentes mecanismos patogênicos, incluindo, isso é importante, citocinas pró-inflamatórias e danos virais diretos podem ser uma hipótese desse problema, tá? Que acelerou a queda de cabelo. Aqui vocês podem ver na tricoscopia, né, na letra A, lá em cima, uma imagem mostrando vários pelos fininhos e terminais. E algumas unidades, como eu disse agora há pouco, um folículo com um pelo só, né? A gente consegue ver, na tricoscopia aqui na letra B, ó, não nasceu 2, 3 fios por folículo. Isso pode ter a ver com a influência das citocinas inflamatórias que degradaram esses fios antes de nascer, dentro do próprio folículo, né? Isso é muito importante.
E olha os fios telógenos, muitas áreas, inclusive, a gente tem visto, esse estudo mostrou sobre isso, e a gente viu na clínica, uma influência de inflamação tal que algumas áreas ficaram cicatriciais, tá? Provavelmente, algumas repilaram e outras não repilaram, acabaram ficando cicatriciais. E esse estudo aqui mostrou que, nesse caso desse estudo, trata-se então de estudo de observação, tá? Que foi realizado no período de setembro de 2020 a março de 2021, em 39 pacientes com queda pós-Covid, são confirmados por reação em cadeia, né? Então, foi feito teste de anticorpo aí, teste de puxão, que a gente chama de tração, foi realizado para confirmar o diagnóstico e a gravidade do eflúvio, né? Os resultados desse estudo, todos eles experimentaram perda excessiva de cabelo dentro de 2 a 3 meses após a infecção. Os testes de tração foram fortemente positivos, maior que 10 a 50%, com uma média de 35% quando nos testes de puxão, esses cabelos soltavam facilmente. A conclusão do estudo é a infecção por Covid-19 é agora uma causa frequente e comum do eflúvio telógeno agudo. Portanto, os médicos devem estar cientes sobre a relação entre essa infecção e o padrão de queda de cabelo. Os medicamentos, né, o médico tem que avaliar se os medicamentos influenciaram diretamente a pele, o couro cabeludo, né? Mas nesse estudo aqui foram excluídos como causa do eflúvio telógeno. Então, provavelmente, como foi citado anteriormente, a hipótese são a invasão de toxinas inflamatórias geral, não só interno, mas também na parte um pouco mais superficial, que no caso da periferia, que é a superfície da pele, folículo piloso. Esse estudo aqui mostra que a prevalência de fatores combinados para queda de cabelo em 5.891 pacientes. O objetivo desse estudo foi avaliar a prevalência da queda, da perda de cabelo, da tricodina, que são vários fatores combinados, com prurido, dor, queimação, tá? E outras queixas também, que foram associados nesse estudo, observados, né, nesse estudo, em até 3 meses após a infecção pós-Covid, por meio de uma pesquisa eletrônica realizada no Brasil. Os participantes foram recrutados entre 3 a 25 de maio de 2021, por meio de mensagens por SMS para celulares que foram cadastrados. Então, vocês imaginam se tudo isso daí, como essa grande massa de quantidade, foram recrutados para fazerem parte desse estudo, né? Desse levantamento, a conclusão desse estudo, então, a perda de cabelo foi a manifestação pós-Covid mais comum relatada, de 2.800 pacientes, 48% dos pacientes foram pesquisados. Foi associado, então, à duração da doença, sintomas inflamatórios, alguns, inclusive, desses pacientes tiveram febre alta, dispneia grave, dor, mialgia. Eu tenho pacientes que remetem dor até hoje, dor de cabeça, enxaqueca que não passa. O início da perda de cabelo ocorreu dentro de 30 dias após os sintomas agudos do Covid, cerca de 77% dos pacientes. E entre 30 a 60 dias após os sintomas, é o que eu falei, tem paciente que ainda está sentindo esses sintomas, tá? Em 421 pacientes. A perda de cabelo moderado ou grave seguiu a infecção por Covid em 44% de mulheres e 9% em homens. Além disso, ocorreu em 33% de pacientes brancos autorreferidos, né, em pacientes brancos e cerca de 21% em pacientes negros. Então, isso aí, todo esse levantamento, essa estatística, a gente vai ficar de olho. As pesquisas ainda estão demandando tempo para serem analisadas. Imagino que coisa grande que é essa montante de pacientes. Então, existe um porquê de tudo isso ter acontecido em diferentes
em mulher, em homem, em raça. Provavelmente daqui a alguns anos vamos ter novos estudos embasados sobre isso também. Por isso que os olhos estão voltados a essas manifestações, tanto no cabelo, nas unhas, desse síndrome chamado COVID, tá? Esse estudo aqui mostra, tá, sobre o quanto que isso influenciou, né? Então, o objetivo é resumir manifestações dermatológicas do COVID envolvendo cabelo, unhas de forma narrativa. Foram feitos em 1.136 pacientes, né? E sendo que a maior parte deles tiveram perda de cabelo. Notavelmente, 958 pacientes apresentaram eflúvio telógeno feminino e masculino, né? 2 pacientes do sexo feminino apresentaram eflúvio anágeno, o que é um problema, né? Porque a fase anágena, que dura anos de crescimento, foi encurtada nesses pacientes. A gente tem observado isso clinicamente também. Paciente fala, meu cabelo crescia, agora parece que não cresce mais, e além de tudo está caindo. Eflúvio anágeno, pode ser isso também. Tá? Então, o COVID pode estar associado a todas essas manifestações capilares e unguiais, ok? Então, esses estudos, para que a gente está mostrando para vocês, mostram as evidências ultraestrutural para a infecção do folículo piloso, né, anágeno, com o SARS-CoV-2. Imagina o cabelo na fase de crescimento, fase anágena, sendo totalmente invadido por essa cascata inflamatória. E de forma precoce, né, o cabelo caindo antes da fase telógena. Então, nesse trabalho, a gente observa a perda de cabelo, foi a manifestação mais frequente da síndrome, concluindo, né? Afetando cerca de 48% de pacientes que tiveram COVID, especialmente aqueles com a doença aguda, mais grave, como eu disse lá no início, a longo prazo. Então, tivemos pacientes que tiveram reincidível, não conseguia melhorar, né? Então, a maioria dos pacientes que relata queda apresenta como um eflúvio precoce. Isso era esperado, tá? Após uma reação de febre, como, por exemplo, quando o paciente faz uma cirurgia ou tem uma infecção, isso passa, tá? Apesar de um bom progresso geral, pode ser grave e é característica pelos distróficos, isso a gente tem observado também na tricoscopia, tá? Fios totalmente distorcidos, fios totalmente degradados, principalmente nesse estudo aqui mostrou e na fase anágena. Imagina o pelo que nasceria saudável totalmente distrófico, retorcido após uma inflamação dessa, tá? Então, nesse estudo foi observado inclusive a observação no citoplasma do cabelo, foram feitos então todo o histórico, né? Não só observação clínica, mas uma observação histológica também desse fio, né? Então, amostras histológicas longitudinais e tudo mais. Aonde acontecia a síndrome, tá? Essas regiões tiveram realmente além de uma quebra, né? Uma diminuição da fase anágena do folículo, tá? Então, a maior parte dos fios que deveriam estar em fase anágena encurtaram e aumentaram a fase telógica, ok? Bom, sabendo disso, a gente tem vários artigos surgindo, né? Então, qual é a importância da nossa aula de hoje? Tá? Por que a condição do couro cabeludo, microbiota, a saúde desse couro cabeludo afeta o crescimento do cabelo, tá? E um grande problema que a gente tem é a questão desse estresse causado, inclusive, pela síndrome do COVID, chamado estresse oxidativo, estresse inflamatório, tá? Isso tudo, essa inflamação, ela gera uma alteração, como eu disse lá no início, na flora, no microbioma do couro cabeludo. Isso tudo acelerado com produtos inadequados, irritantes, produtos que não cuidam do couro cabeludo, que deixam resíduo, que mudam o pH, poluentes e tudo mais, vão afetar a queda o crescimento do cabelo, acelerando o processo de queda, tá?
Então, tem vários trabalhos que mostram que esse estresse que a gente está falando agora tá ligado diretamente ao crescimento do cabelo. Esse estudo fala que um hormônio, que é o hormônio cortisol, ele em excesso, ele induz a disruptura no crescimento do cabelo. E esse cortisol ele já é conhecido por afetar a função da regulação cíclica do folículo piloso. Então, o uso de substâncias nutracêuticas ou até tópicas antioxidantes pode minimizar e beneficiar esse aspecto, né, do excesso de cortisol que acelera o processo de radicais livres dentro do folículo piloso, né? Então, melhorar a condição de fora para dentro, de dentro para fora, é muito importante. A gente sabe que a luz vermelha, ela tem uma ação muito importante na modulação de toda essa inflamação, na oxigenação do couro cabeludo, na oxigenação do folículo, que ela melhora a vascularização. Então, a gente já pode pensar que alguns recursos, como a fotobiomodulação, podem ser extremamente positivos para esse estresse que acontece e que vem acontecendo nesses últimos anos aí, dessa síndrome chamada de COVID, né? Então, esse microbioma que deveria ser extremamente saudável, e ele, quando alterado, ele pode impactar na liberação de citocinas, que são aquelas substâncias químicas, e quimiocinas que levam efeitos, né, substâncias inflamatórias que podem inflamar muito o couro cabeludo. Então, o folículo piloso, ele pode gerenciar seu microbioma por meio da produção regulada de peptídeos antimicrobianos, tá? Esses peptídeos, como a catelicina e outras mais, têm uma ação importante, né? Essas substâncias que vão regular esses peptídeos antimicrobianos, são fundamentais para melhorar e controlar a proliferação desses fungos que vocês estão vendo aqui, tá? Fungos, bactérias, um fungo de difícil controle como a malacésia, a própria propionobactéria, presente na foliculite, presente na acne, é de difícil controle. Então, muitas vezes a gente usa a terapia fotodinâmica no couro cabeludo para controlar a exacerbação da proliferação desses fungos. E quanto mais inflamado tiver o couro cabeludo, mais ele vai estimular muitas vezes a glândula sebácea a produzir óleo em defesa. O fungo, na presença de excesso de óleo, ele se alimenta da degradação daquele óleo, né? E aí altera mais esse microbioma e aumenta mais, então, a produção desses fungos. Uma luz que a gente usa bastante para controlar, né, e modular essa proliferação exacerbada é o LED azul. O LED azul ele tem uma ação fungicida, bactericida, e quando utilizado de uma forma adequada, ele pode, inclusive, gerar um estresse oxidativo nesses fungos e bactérias e matar esses fungos e bactérias por estresse oxidativo. A gente vai falar de protocolo já já. Então, mais um artigo aqui que fala do eflúvio telógeno induzido por SARS-CoV-2, um estudo multicêntrico, tá? E que tem a ver com aquele estudo lá atrás também, que fala sobre toda a questão da febre, estado febril, internação hospitalar, o início precoce, que é o habitual antes de 3 meses, se iria acontecer uma queda aí a partir de 6 meses, em 2, 3 meses a gente está vendo um aumento desse eflúvio. Nós vimos, inclusive, na clínica, um aumento desse eflúvio precocemente. Tá? Como tratar, então, gente? Como tratar essa síndrome que causa um couro cabeludo sensível? Já é conhecido, né, o couro cabeludo sensível em alguns pacientes, independente da síndrome pós-Covid. Essa síndrome do couro cabeludo vermelho, que é uma doença difusa do couro cabeludo, é muito comum em pacientes extremamente sensíveis. Estão vendo aqui, ó, na tricoscopia, pacientes que têm alteração vascular, dá para ver aqui que tem telangiectasia, uns vasinhos, tá? Isso pode acontecer em pacientes de pele muito clara, em peles fototipo 1, 2, pacientes que tiveram rosácea, pacientes que têm alteração hormonal próximo do climatério. Essa síndrome inflamatória deixa o couro cabeludo extremamente vermelho e muitas vezes sensível. Uma luz que auxilia nesse processo inflamatório é a luz vermelha,
ela modula a inflamação, ela pode auxiliar nesse excesso de inflamação que gera, inclusive, um eritema que pode ficar cronificado. Essa é uma patologia, tá? E essa inflamação, que a gente chama de inflamação perifolicular, tá? É um aumento de determinadas substâncias químicas, tá? Que tem uma conexão direta, como eu disse agora há pouco, com uma irritação sensorial e uma reatividade vascular. Então, o paciente tem vasos sanguíneos dilatados, a gente consegue ver isso com a tricoscopia. O paciente com uma irritação no couro cabeludo, até na hora de lavar, o paciente arremete dor, sensibilidade a alguns shampoos, alguns produtos e até mesmo alguns equipamentos. Por isso, como a luz, ela não, o paciente sente um conforto, a luz de baixa intensidade, luz vermelha, ela é bem indicada essas irritações sensoriais e essa sensibilidade do couro cabeludo, tá? Que a gente chama de burnout, né? E esse burnout é muito importante, nós que somos da área de capilar, ensinar, né, os nossos auxiliares e aprender também sobre o que não fazer, né? Cuidado com agentes extremamente irritantes, com muito laurio, cuidado com água quente, cuidado na hora de lavar o couro cabeludo dos nossos clientes. Existe uma técnica chamada de massagem epicrânea que a gente usa bastante nos espaços de cabelo, que é um relaxamento, que é um toque profundo, mais lento e que promove um relaxamento na hora de lavar o cabelo. Então, dê atenção especial também a esse quadro que aconteceu e vem acontecendo nessa síndrome pós-Covid, né? E isso tudo culmina aí numa conjunção de fatores de sensibilidade, como formigamento, queimação, tensão. Tem muito paciente que fala, nossa, minha cabeça não para de doer, tem que tomar medicação analgésica para dor de cabeça direto. Meu cabeludo eu não senti ardor, está ardendo mais, tem mais prurido. Isso tudo já é bem conhecido para quem é tricologista, chama tricodínia. E nessa fase agora, pós-Covid, por toda aquela cascata inflamatória gerada pelo vírus no folículo, né, porque tem receptores ali para ele, e ele acabou estimulando mais ainda esse conjunto de fatores que irritam e que podem, inclusive, degradar o folículo piloso. Como que é o manejo, então, de um couro cabeludo sensível? Qual o objetivo da gente usar essas terapias? Aliviar, então, inclusive, a ansiedade do paciente, né? Essa a gente chama de nocicepção cutânea, essa sensibilidade. O paciente precisa de técnicas e terapias que melhore, né, a sensação, como massagem, óleos essenciais, luz que modula essa sensação desconfortável, como a luz vermelha, né? Nós precisamos alertar o que desencadeou, além de toda essa síndrome, o que acelera o processo. Sol, calor, frio. Então, é importante a gente prescrever condutas para o paciente, como que ele lava o cabelo, tentar. Eu sei que agora a gente teve uma época de frio, a paciente lavando o cabelo com água quente. Cuidado com exposição solar, a gente precisa prescrever filtro solar para o couro cabeludo também, etc. Tá? Cosméticos adequados que não tenham tanto tensativos. É importante a gente estudar cosmetologia, é importante a gente saber prescrever um bom produto cosmético, tá? Nesse momento que a gente passou, para dessensibilizar esse couro cabeludo também, ok? E a fotobiomodulação, ela encaixa em todos os tratamentos, né? Então, de preferência, para quem é da área de cosméticos, a gente sabe que tem alguns shampoos com pH mais fisiológico, tá? Que controlam um pouco, né, esse prurido, esse excesso de exacerbação de prurido no couro cabeludo. E é importante a gente prescrever alguns produtos adequados. No caso do LED vermelho, que a gente usa o equipamento lúmido, nós usamos ele de forma pontual, lembrando que a luz, para ser absorvida, ela precisa de um tempo, então a gente precisa aplicar esse equipamento pontual, parado, pelo menos 1 minuto, para dar tempo dele desencadear tudo que a gente vai falar agora.
Se a gente falou da inflamação, a gente agora vai falar da modulação da inflamação. Então, o LED vermelho ajuda demais toda a inflamação, melhora inclusive a condição daquele colágeno que foi degradado pelo excesso de inflamação. Lembrando que o fio ele ancora na derme, ali é rico em várias proteínas, inclusive o colágeno. Se teve esse excesso de degradação do colágeno, o cabelo, a gente percebeu que ao escovar o cabelo soltava com facilidade. Então, provavelmente, toda essa inflamação do folículo, né, dentro do folículo, causou uma degradação do colágeno. Qual é a luz mais importante que a gente tem para estímulo de colágeno? A luz vermelha, né? Em doses adequadas e pontuais, ela vai ter, então, essa ação no folículo pilosebáceo e ela vai ter um impacto terapêutico muito grande. Então, a fotobiomodulação, ela tem por princípio a absorção e a excitação de cromóforos, né, que vão gerar efeitos estimulatórios ou inibitórios. Então, dependendo da quantidade, do tempo de luz que eu uso, eu posso, inclusive, inibir algum processo inflamatório e eu posso estimular, inclusive, a proliferação celular. A gente vai falar disso já já. Então, existem evidências que mostram que esses cromóforos presentes ali nas membranas celulares, como o citocromo C, e no folículo piloso, as células do folículo não poderia ser diferente, porque a gente tem uma invaginação grande ali de células da camada basal rica, né, em proliferação celular, e a gente observou que o eflúvio telógeno causado pela síndrome fez com que a gente observasse que o cabelo diminuiu aquele processo de crescimento, falta de energia, somada à inflamação. Então, a luz vermelha, como ela estimula a ATP e energia, ela pode ser um recurso que vai acelerar o crescimento novamente, que teve esse grande problema afetado. Pacientes falando, nossa, meu cabelo cresceu tanto, eu até cortava com mais frequência, fazia coloração com mais frequência, e agora eu tenho observado que nem crescer muito ele está, tá? Falta de energia, falta de ATP e tudo mais. A luz, então, vermelha e a luz azul são as luzes de eleição na fotobiomodulação para a perda de cabelo. Lembrando que a luz azul do aparelho Luminous, né, ela tem aí em torno de 450 nanômetros, que a gente tem um efeito de penetração na epiderme. Essa região aqui é extremamente rica em células, né? Em células proliferativas. Então, se a luz azul, olha aqui onde ela penetra, na camada, ela passa a epiderme superficial e ela vai até lá na camada basal. Se ela tem proximidade aqui na penetração junção dermo-epidérmica, ela estimula o turnover celular. Por isso que a gente usa o azul e o vermelho. Olha o vermelho aqui onde ele vai, ó, ele vai até na derme. Se ele penetra na derme, ele também aumenta a vascularização, traz nutrientes. Ele também tem uma ação no fibroblasto, ele estimula a ancoragem do fio, porque o fio precisa de colágeno para estar ancorado, sustentado. Nós tivemos um grande problema, como eu disse lá no início, cabelo soltando com facilidade, ou seja, provavelmente exacerbação da inflamação degradou essas fibras de colágeno e o que fez com que o cabelo solte facilmente. A gente tem percebido o cabelo, a gente está escovando, o cabelo está soltando com facilidade, né? Isso tudo vocês podem ver, olha a luz aonde ela vai, ó, ela passa a epiderme, ela entra dentro do folículo piloso. Isso tudo vai desencadear uma cascata de substâncias químicas, de energia também, de ATP, que vão sustentar, melhorar a qualidade desse fio e reverter esses quadros que a gente tem visto aí. Na luz azul, eu uso muito a luz azul, tanto para fio quanto para o couro cabeludo. Então, no fio, eu faço varreduras lentas e pontuais, para dar tempo da luz melhorar a qualidade desse fio, da luz fazer, então, um efeito na cutícula. Percebemos também que as cutículas desses cabelos mais finos ficaram mais desestruturadas, mais quebradiços, provavelmente porque, como o cabelo ele é uma estrutura, o fio é inserido dentro de uma estrutura de pele, quando você faz a luz azul no couro cabeludo, tem células vivas, tem células da camada basal, você estimula o crescimento desse fio,
Quando você faz no fio, né, também existe ali a probabilidade, por observação que a gente vê, os fios vão sendo realinhados, porque a queratina do fio ela tem uma alta afinidade por esse comprimento de óleo. Então, realinhando a cutícula, você tem um aspecto mais saudável também. A luz azul ela é absorvida nas flavoproteínas, pelo citocromo C, como vários autores mostram, na melanina, nas porfirinas, o que justifica também essas porfirinas presentes, muito presente no couro cabeludo, e quando em excesso, a gente consegue ver pela tricoscopia com a luz violeta, com o equipamento E20, um aumento exacerbado das porfirinas, o que mostra que os fungos se prolifera em grande quantidade. Quando você coloca a luz azul em quantidade suficiente, você consegue diminuir essa quantidade de fungos. Isso dá para ver na tricoscopia. Eu sei que eu tenho um videozinho aqui para vocês verem. Busconi, em 2017, mostrou que a luz azul também, olha que interessante, ela acelera a produção de queratina. O que confere a queratina, então? Hidratação ao fio, realinhamento, melhora da resistência, melhora da retenção de água. Então, quando a gente coloca doses certas de luz no couro cabeludo e no fio, você melhora a qualidade desse fio. Além de alguns autores mostrarem que ela atua no processo microbiológico, como a gente falou agora há pouco. Essa paciente aqui, ela tem, não sei se dá para vocês verem, um friso no cabelo, cutículas extremamente hidratadas, cutículas desalinhadas, e nós fizemos aqui um protocolo com LED azul, e o depois, um cabelo com maior reflexão de brilho, um cabelo mais reestruturado pelo LED, o que inclusive torna o aspecto do cabelo mais bonito, mais saudável. Então, a gente sempre aconselha a fazer o Luminous, a gente acopla o pente e faça varreduras bem devagar para dar tempo da luz ser absorvida, lentas e pontuais. Além de fazer isso no couro cabeludo, que são células vivas, né, a gente pode fazer no próprio fio do cabelo, e vejam que no fio como que você tem uma melhora na qualidade em apenas uma aplicação. Provavelmente porque reestruturou as cutículas e também reestruturando a cutícula, você evita o quê? A perca de água dessas cutículas, né? Então, esse cabelo estava extremamente poroso e desidratado. Com o LED azul, você tem uma melhora no aspecto geral do cabelo, né? A fotobiomodulação em couro cabeludo sensível, que foi uma grande realidade que a gente comentou desde o início da aula, a inflamação, a sensibilidade, né? Isso pode ter sido causado, provavelmente, a toda essa cascata inflamatória causada pelo COVID. Então, o impacto terapêutico da luz vermelha nessa modulação foi grande, está sendo grande. A gente tem observado que pacientes estão menos inflamados com o uso do LED vermelho, tá? Com os doses contínuas pelo menos 2 vezes por semana, uma vez por semana, a gente entra em manutenção depois de 10 dias e faça 10 sessões 2 vezes por semana, até você conseguir perceber que esse couro cabeludo está mais inflamado, menos sensível, você já conseguiu frear o processo de queda. Obviamente que em alguns casos a gente tem que lançar mão de suplementação simultânea, terapias combinadas, né, montar um cronograma capilar para esse paciente, porque é uma síndrome. Tá? Às vezes a luz vermelha vai ter uma ação, mas se você usa algumas substâncias como cúrcuma, quem é da área de nutracêutico sabe utilizar, para ajudar nessa inflamação, você auxilia um pouco mais rapidamente. Inclusive, a gente faz um tônico com cúrcuma e a gente usa com lúminos, que a cúrcuma ela tem uma ação anti-inflamatória interessante. Aí, se você coloca ela num tônico e usa ela com a luz azul, porque a cúrcuma é mais absorvida no azul, tá? E depois você faz o vermelho para modular a inflamação, tem efeitos muito positivos para acelerar esse processo, diminuir essa inflamação e melhorar a condição de queda também, tá? Então, essas microinflamações é uma das grandes causas de degradação do colágeno, do envelhecimento da pele e, obviamente, do fio também. Notamos também que alguns pacientes braquearam mais rápido, provavelmente por excesso de inflamação, tá?
A luz vermelha, então, ela tem uma ação muito interessante porque ela aumenta em cerca de 300 vezes a concentração de mastócitos, que estão relacionados com a ativação de células envolvidas no processo de crescimento capilar. Então, além dela estimular, ser absorvida ali pelo citocromo C, estimular energia ATP, que é interessantíssimo, né? Ela tem uma ação fundamental no crescimento durante essa fase que a gente observa aí nas pacientinhas de alopecia feminina, aumentou o eflúvio, ao triângulo do eflúvio dessa paciente. A gente observou, inclusive, uma reversão do quadro ao longo desses 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está tratando, tá? Aqui, uma série de informações e referências do próprio LED vermelho, tá? No caso, a gente usa o do equipamento Números, ele promove uma oxigenação do tecido. Tudo que nós tivemos nessa fase agora foi uma diminuição da oxigenação do tecido, um estresse oxidativo muito grande no folículo, então é interessante usar a luz vermelha nesse caso. Aumento do colágeno, e polarização dos fibroblastos. Isso é interessante, porque a gente precisa de aumentar a síntese de colágeno para o cabelo fixar e ancorar na derme, é fundamental usar o LED vermelho. Uma ação analgésica, anti-inflamatória e biomoduladora em geral. Então, no caso da síndrome pós-Covid, se faz muito importante a gente usar doses semanais de LED vermelho e depois de 10 sessões, aproximadamente, entrar em manutenções mensais para ir modulando todos os processos, inflamando, estimulando, mantendo o pico de estímulo de colágeno que nós fizemos. Não pode fazer 10 e parar. A gente pode fazer uma manutenção ou a cada 15 dias ou a cada 30 dias, né? Se você usa com um fotossensibilizador como a curcumina, como eu falei agora há pouco, num tônico, você tem um efeito muito potente, tá? Bactericida, perdão, como azul de metileno, a curcumina é absorvida no azul. Então, a gente coloca dentro de um tônico azul de metileno e curcumina, fora outros ativos estimulantes também, como pode ter ali fator de crescimento, folicusan, melatonina e outros, tá? E aí a gente coloca duas substâncias, dois fotoativos, como azul de metileno, que ativa no vermelho, e curcumina, que ativa no azul, e a gente faz o azul primeiro e depois o vermelho, tem efeitos muito positivos, como terapia fotodinâmica, nessa fase que é muito importante para a gente cuidar dos nossos pacientes, tá? Além de tudo, ela tem um efeito cicatrizante em tecidos superficiais. Sabe o que eu tenho observado, pessoal? Muita foliculite, muita lesãozinha no couro cabeludo, porque o paciente ficou coçando. Muitos pacientes com essa tricodínia, esse prurido, geraram uma coceira meio que crônica. Paciente, inclusive, tem pacientes que não tem nada no couro cabeludo e está se coçando. E aí, esse excesso de coceira pode gerar feridinhas, lesõezinhas, e a luz vermelha ela é altamente cicatrizante, então é importante também a gente usar para esse fim, né? A gente já usa em pós-operatório, LED vermelho em pós-transplante, mas nessa fase pós-Covid, onde os pacientes se coçavam demais, nós observamos algumas feridinhas, é interessante ver com a tricoscopia o que está acontecendo e usar a luz vermelha para cicatrizar. Além dela ser a luz da biogênese mitocondrial, né? Ela melhora a funcionalidade da nossa usina biológica, são as nossas mitocôndrias, previne a senescência fisiológica, inclusive previne, né, para quem usa já o LED vermelho já há um tempo, sabe que ela vai prevenir, inclusive, o branqueamento do cabelo, e a senescência precoce. Tem observações nossas que a gente vê que alguns pacientes que estavam branqueando muito rapidamente por todo esse estresse causado pelo Covid estão devagar revertendo esse excesso de branqueamento também, tá? Então, falando ainda sobre esses estudos, alguns estão surgindo e a gente está observando, está lendo, está aprendendo junto, porque é tudo muito recente, né? Esse estudo fala dessa síndrome chamada tricodínia, junto com o eflúvio telógeno em pacientes com Covid, e 15% desses pacientes que tiveram queda, eflúvio telógeno, tem esse conjunto de manifestações, como eu disse agora, prurido, ardor, coceira, queimação,
chamado de tricodina, tá? E alguns pacientes também, nesse estudo, mostraram que a vitamina B12 estava muito baixa. Tanto é que alguns médicos que a gente trabalha têm feito injetável, têm feito suplementação com B12. Então, é importante a gente também ler esse artigo na íntegra e ver como é que isso foi tratado. Simultâneo ao tratamento tópico pontual com LED vermelho, a gente pode usar também a terapia ILIB, que é uma terapia consagrada, tá? Que melhora muito a resposta imunológica. A gente tem um equipamento chamado Recover, a gente encaixa ele nessa pulseirinha que vocês estão vendo aí, e aí você melhora sistemicamente toda essa parte da inflamação do paciente, né? Então, essas terapias, junto com a terapia pontual com LED vermelho, tem se mostrado bastante eficaz. E eu, particularmente, tenho feito nos nossos pacientes a terapia sistêmica com Recover, com Elib, junto com o Luminous no couro cabeludo. E tenho observado, inclusive, que além de melhorar a qualidade de vida do paciente, melhorar toda essa inflamação, toda aquela sensação de fadiga que o paciente que teve Covid fala, porque ele estimula muito a parte respiratória, melhora o fluxo sanguíneo, acelera o metabolismo, a oxigenação, né, gente? Então, o paciente tem, além de uma resposta imunitária e tudo mais, tem observado que o efeito da terapia sistêmica junto com a terapia combinada pontual tem sido um pouco mais rápido nesse período agora de síndrome pós-Covid, né? Porque o próprio ILIB, né, já consagrado em várias terapias que a gente já usa, por ele melhorar muito a oxigenação, circulação, imunidade, ele também mostrou em alguns trabalhos a diminuição de marcadores inflamatórios. Então, todo esse processo inflamatório que a gente teve nessa síndrome do Covid tem se mostrado, né, uma alteração para melhor quando você usa o INIB junto. Faz sentido, né, pessoal? Faz sentido. Porque, inclusive, os trabalhos mostram que ele melhora muito a produção de células de defesa. Olha só que interessante, né? Ele melhora muito o potencial de algumas substâncias, os glóbulos vermelhos, então está melhorando bastante a qualidade circulatória. Então, gente, existem sim recursos e técnicas que a gente usa junto, ó, estou fazendo aqui na paciente o ELIB, ela está lá deitada, e eu vou fazer agora a terapia pontual dela com o LED vermelho e com o Luminous. Essa paciente, ela teve, inclusive, muita dor no couro cabeludo, por isso que eu fiz o ILIB junto com a terapia pontual com LED vermelho, tá? Facilitando, inclusive, a recuperação desse paciente todo inflamado, né? Então, o uso esse meu aluno aqui, nosso parceiro lá da biofotônica também, aluno nosso, ele fez um trabalho, achei interessante, de conclusão de curso, o Leandro, usando o ILIB no tratamento da alopecia androgenética. E ele observou que, além de você ter melhorado, porque além desse LIB melhorar substâncias anti-inflamatórias, substâncias antioxidantes, como a própria superóxido dismutase, né? Ele quis investigar o efeito do ILIB na alopecia androgenética. E aí, a conclusão, tá? Na verdade, ele quis propor o emprego de uma terapia combinada com a terapia tópica. Então, ele fez um estudo de caso, o efeito pontual da luz vermelha, o efeito sistêmico. Ele observou que, inclusive, teve um bom resultado na melhora da qualidade de vida do paciente, na redução da inflamação e, inclusive, na reversão da queda do paciente que estava extremamente inflamado. Então, ele usou topicamente o LED vermelho e sistemicamente o ILIB, a irradiação de luz na artéria radial, modulando toda essa inflamação. Interessante, né? Então, é mais um recurso que pode ser usado. Qual o tratamento, qual a duração, quanto tempo, gente, a gente deve fazer LED vermelho em pacientes que tiveram Covid, né? A gente chama de... Como que a gente faz, tá? Aqui, o protocolo que a gente desenvolveu de forma pontual com o Luminous,
1 minuto por área, por ponto, lembrando que a luz, para ser absorvida, né, ela tem que ter esse tempo LED vermelho, ele tem uma ação muito eficaz no couro cabeludo, e a gente percebeu que nesse protocolo de 1 minuto, além de modular todo aquele couro cabeludo vermelho, aquela dor, melhorou inclusive a condição de queda. Então, esse é o protocolo que a gente desenvolveu pós-Covid para dor, tricodina, para rosácea do couro cabeludo, né? Para todas essas alterações de imunidade do couro cabeludo que também culminaram na queda, tá? Então, se o profissional achar adequado, aplicar a terapia que a gente chama de fotobiomodulação sistêmica, como a gente aplicou aqui na pacientinha e vem aplicando o ILIB junto com a terapia tópica nos pacientes que tiveram Covid, tá? Podem observar como estava eritematoso, cheio de prurido esse couro cabeludo, escamação, oleosidade, como clareou e controlou o microbioma desse couro cabeludo, tá? Pode ser feito o azul também nesse caso? Pode, até porque ela teve um pouco de alteração de fungos, a gente observou na tricoscopia, e nesse caso a gente usou 1 ou 2 sessões de azul, mas todas as semanas, 2 vezes por semana do vermelho, ok? Então, a luz, quando utilizada no comprimento de onda através do LED azul, nesse caso, nós fizemos outra paciente que tem psoríase, que tem um microbioma bem alterado. A gente usou o azul para promover um efeito antisséptico sobre aqueles fungos e micro-organismos locais. E usamos um dermocosmético com curcumina, tá? Para acelerar, inclusive, a oxidação desses fungos junto com o LED azul. Um efeito muito bom, ó. Dá para perceber que o couro cabeludo estava totalmente alterado, cheio de prurido, inclusive a paciente falava que doía muito, coçava demais. Após 2 aplicações de LED azul, nós tivemos a melhora um couro cabeludo mais saudável, diminuição da descamação, tá? Inclusive uma melhora também no crescimento desse cabelo. O protocolo para seborreia, para controle microbiológico, oleosidade, a gente percebeu que pacientes que tinham oleosidade natural com o Covid aumentaram muito a dermatite seborreica, muita também fungo, muita caspa, e aí nós fazíamos uma higienização com o cosmético adequado, às vezes eu aplicava até uma argila, tá? E fizemos o LED azul pontual, 1 minuto, e aí acoplávamos o pente com o acessório pente e fazíamos a varredura de uma forma bem lenta, mecha a mecha, em torno de 10 vezes cada mecha, e nós tivemos um efeito muito, muito bom no controle dessa oleosidade, no controle desses fungos, tá? No controle dessas bactérias presentes, principalmente nessa fase agora, onde nós tivemos uma descompensação do couro cabeludo causado pelo Covid, tá? Então, aqui está a referência, várias referências que a gente citou aqui, que fala sobre fotobiomodulação no folículo piloso, algumas referências também dos artigos que nós falamos sobre a síndrome pós-Covid. E eu quero mais uma vez agradecer o convite da MMO por um assunto tão atual, de tanto desafio, né, que é falar da fotobiomodulação na síndrome pós-Covid. Mais uma vez, muito obrigada a todos que vão nos ouvir e até o próximo assunto. Obrigada.